Nós chegamos no fim de Tokyo Revengers, o último capítulo 278, que vai finalizar toda a história desse mangá com um belíssimo final feliz para todo mundo, incluindo podemos presenciar o casamento de Hinata e Takemichi, mostrando já no começo uma página colorida no Mike se encontrando com o mais belíssimo noivo, todo nervoso para o seu grande dia, sem saber o que fazer. E eu não posso nem mencionar que eles dois não vão mais conseguir aproveitar a vida e poder fazer problemas como causavam antes, e vão sentir saudades daqueles dias de antes onde eles se divertiram tanto tentando salvar os seus amigos. Porém, ironicamente, o Takemichi não vai ser o protagonista, entre aspas, desse capítulo. O foco vai ser sim o Shifuyo, que vai narrar tudo o que está acontecendo nesse capítulo final e mostrar que tipo de futuro os seus outros amigos tiveram. Isso porque ele quase chegou atrasado para o casamento do seu melhor amigo por causa do trabalho que os seus empregados não fizeram direito. E o primeiro a contar tudo o que ele fez é o Sano Manjiro, que virou um piloto de corrida de motos profissional e depois de ter dissolvido a Tokyo Manji, incluiu esse nome para usar no nome da sua equipe, como se fosse a equipe Manji, com o Draken como seu mecânico pessoal quando sua moto precisasse de algum conserto. Só que mesmo tendo um trabalho desses assim tão radical, ele continua sendo um pouquinho irresponsável, não conseguindo completar algumas corridas direito. Mas, surpreendentemente, eles têm uma empresa que investe no meio das corridas do Mike, que é a empresa do Kisaki e do Kokonoi, a TK & Co., onde eles fazem isso ganhando bastante dinheiro em cima de todas as vezes em que o Mike consegue vencer todas as corridas. Mas o que mais impressionou até agora é que nenhum deles está trabalhando com Takemichi ou tentando ajudar ele até o momento, mas sim colaborando uns com os outros da forma que eles conseguem. Porque como, por exemplo, o Izana, que apareceu agora, viaja ao redor do mundo com sua empresa da Tenjiko, que não tem nenhum objetivo financeiro de ganhar dinheiro com seu trabalho. Ou seja, tudo que ele tem para se manter e conseguir manter a empresa são doações de outras empresas, incluindo ao do Kisaki Teta e o do Kokonoi. E aparentemente, quase todos os outros membros da geração S62 são voluntários, assim como o próprio Izana. Mas ao invés de ter uma empresa, eles vão lá e ajudam órfãos que têm necessidades e precisam de um lar. Mas eu tenho uma grande dúvida aqui. Eu não sei como é que esses personagens fazem para sobreviver na vida comum, por causa que eles não recebem absolutamente nada de dinheiro, exceto o Izana, que vem por doações. Só 2 pessoas além deles estão realmente fazendo um pouquinho mais de dinheiro de verdade, que são os irmãos Haitani, donos de um clube de bebidas, etc, etc. Mas, como sempre, vivem falando besteira, como se estivessem mentindo sobre o seu real trabalho. Mas o mais legal até agora foi a carreira que o Sanzo e a Senju seguiram depois desses anos. Eles criaram um canal no YouTube juntos e ficaram famosos pra caramba, com o nome mais feio de todos, Os Lindos Irmãos. Eu não sei quem é que assistiria um canal desses, mas deu tanto certo que eles têm até que fazer pose para fotos para os seus amados fãs, enquanto ficam tirando fotos e dando vários autógrafos. E o seu irmão também não ficou para trás, porque o Takeomi aproveitou da fama dos seus irmãos para pegar o dinheiro deles, se tornando seu autoproclamado produtor, para poder gastar do jeito que ele bem desejar. Ou seja, é um dinheiro fácil no que ele faz praticamente nada para ganhar ele. Mas continuando com seus amigos, o Shinichiro continuou fazendo o que ele sempre quis, sendo dono da sua loja de motos, consertando e vendendo. E o Inui, que tanto admirava ele, foi trabalhar junto naquela mesma loja. O Akaza e Benkei dirigem juntos um ginásio de artes marciais,
chamado Ginásio Gojo, o mesmo ginásio que eles tinham antes de se juntar a Senju na gangue da Brahman, mas agora bem maiores, onde eles são os donos de lá. Mas a pessoa mais sem sentido de estar nesse casamento é o Tyrannosaurus, por causa que eu não consigo achar uma razão para eles terem se tornado amigos tão próximos ao ponto de ser convidado e nem ter acontecido nada com ele depois de ter feito tanta coisa ruim. Mas mesmo assim, ele é um campeão de artes marciais dos pesos pesados e quando tá no Japão, ele passa a maior parte do tempo naquele mesmo ginásio que o Akaza e o Benkei são donos. E para vocês não ficarem querendo saber todos os detalhes aqui, vocês podem se lembrar lá do outro futuro da Boten, onde quase todo mundo estava vivo? Então, todos os outros que já estavam lá têm o mesmo futuro atualmente, como por exemplo, os irmãos Kawata vendendo lamen e o Mitsuya sendo aquele designer de moda aspirante até se tornar um famoso, porém com algumas modificações bem pequenas. O Hanma, que agora não é mais criminoso, viaja ao mundo todo como um fotógrafo freelancer. E o Naoto, que ficou bem feio e mal cuidado, porque ele não seguiu a carreira de policial, porque o Takemichi não precisou encorajar ele a proteger sua irmã, mas sim um jornalista de uma revista de ocultismo. E por que será que eu não duvido nada? Que isso provavelmente deve ter visto de alguma lembrança, ou talvez de um problema que ele teve, que foi resultado dele ter se tornado um gatilho para todas as viagens no tempo que o Takemichi fez. Enquanto a Emma já está casada com o nosso querido e amado Draken, se tornando uma esposa dona de casa sem trabalho nenhum, o Draken que está sustentando ela. E por fim o Shifuyo, aquele que vos fala, é o dono daquela loja de pet shop e veterinário, como ele queria, mas agora o Baji e o Kazutora são seus novos empregados que, segundo ele, são mais do que inúteis e foi justamente por causa deles que ele quase se atrasou para a hora do casamento do Takemichi e acabaria perdendo tudo. Mas com todos eles vivendo suas vidas felizes, estão agora seguindo seus caminhos, presenciaram a cerimônia de casamento do Takemichi, fazendo seus votos e finalmente, depois de anos, cumprindo a promessa que ele fez para Hina de 12 anos atrás, que iria se casar com ela. Tava mais do que na hora de acontecer isso. Porém, havia uma cena que estava até demais me incomodando um pouco, que o Shifuyo, de alguma forma, ele sabia de tudo que o Takemichi teve que passar para chegar até ali, se lembrando do passado, quando ele estava ajudando a salvar seus amigos, inclusive quando estavam mortos. Um bom exemplo de quando eles foram no Halloween sangrento e perderam o Baji. Tava tudo na cabeça dele. E eu queria muito saber uma explicação lógica de como que tudo isso aconteceu para que ele se lembrasse. Mas por ser o capítulo final, eu tenho sérias dúvidas. Mas por enquanto estava tudo bem e o mais novo casal seria feliz para todo sempre, com todo mundo esperando o momento em que nunca vimos, eles se beijando no casamento. O Shifuyo até chorou e eu tenho certeza que vários de vocês também se emocionaram com esse momento. Depois disso, a mais bela comemoração, todos juntos voando em cima do Takemichi e da Hinata, depois de ter tudo resolvido como o último capítulo de todos. E eu tenho quase certeza que esse agradecimento do Takemichi que ele fez aqui no final não foi dirigido a seus amigos, mas sim para nós, os seus fãs que acompanharam essa obra até o final. E apesar de tudo que eles passaram, eu devo admitir que foi sim um final até que feliz, apesar de eu não ter gostado. E só faltou realmente saber se o Takemichi continuou naquela merda de fazer coisas de locadora ou desempregado. Seria muito ruim se ele tivesse passado por isso tudo só para continuar com a mesma situação que estava no início do mangá. Mas esse foi o fim do último capítulo de Tokyo Revengers. E eu quero saber se vocês gostaram ou não e o que acham que vai acontecer daqui pra frente, que não temos mais essa obra. Mas independente disso, nos vemos na próxima.